Nesse clipe, nós vamos ver uma técnica chamada FFT interpolada e sua aplicação para a estimativa de magnitude de um tom puro. Nós vimos no clipe anterior que se eu tenho um sinal x de n do tipo A, que multiplica cosseno de ômega 0 n, e uma janela W de n pontos, o espectro x chapéu de k dado por 2 dividido módulo da soma das amostras de W de n, que multiplica somatório de n de 0 até n-1 de x de n, que multiplica W de n e elevado a menos j 2π sobre n, que multiplica k, que multiplica n, produz para a gente um pico espectral centrado em ômega 0, tal, que a magnitude desse pico espectral é igual a A. Aqui nós vamos ver como interpolar uma parábola nos bins da magnitude do espectro da FFT, de modo a melhorar a estimativa de A através do espectro. Aqui a gente vai considerar o caso em que n, o número de amostras do bloco de análise, é igual a n FFT. Logo, a gente não vai usar zero padding nesse estudo. Justamente essa é a ideia. Não usar zero padding, tentar encontrar de forma mais acurada o valor de A, interpolando uma função contínua que aproxima o formato do lóbulo espectral no entorno do pico centrado em ômega 0. Não fosse o sinal x de n janelado, nós teríamos um espectro entre menos π e π, no domínio ômega, que seria um delta de Dirac centrado em ômega 0 e um outro delta de Dirac centrado em menos ômega 0. A gente só vai ver as frequências positivas aqui. A gente pode considerar que esse x chapéu de k nada mais é do que a avaliação da DTFT, ou seja, de x chapéu de elevado a j ômega, para ômega igual a 2π, que multiplica k dividido por n, onde n é o número de pontos da FFT. Uma vez janelado o sinal e a gente computando a DTFT, espectro contínuo, a gente teria, com a normalização acima, um espectro que seria algo dessa forma, Aproximadamente, aqui está a magnitude do espectro de x chapéu, mais ou menos dessa forma. Então, esse cara aqui seria a magnitude de x chapéu de elevado a j ômega. E quando a gente faz a discretização segmentando o intervalo, que é o período do espectro, que é de tamanho 2π, em n partes iguais, a gente tem os bins da FFT, e a gente pode ter uma situação em que o ômega 0 não coincide com um dos valores 2π, que multiplica k inteiro, dividido por n natural. Então, suponha que a gente tenha um bin da FFT aqui, o outro bin da FFT aqui e o terceiro bin da FFT aqui. Então, a gente teria amostras do espectro nessas frequências. Esse valor amostrado, esse valor amostrado e esse valor amostrado. Vamos chamar esses valores de alfa, beta e gama. Beta aqui seria um máximo local, ou seja, essa altura beta é maior do que alfa e também é maior do que gama. Esse bin aqui nós vamos batizar de Kp, por conseguinte esse bin aqui é Kp mais 1. Note que Kp é um valor inteiro e esse bin aqui Kp menos 1. A ideia então é interpolar uma função parabólica que passa exatamente por esses três pontos, de modo a aproximar o formato desse lóbulo centrado em ômega 0. Uma vez obtida a parábola, a gente pode obter a localização do vértice da parábola, que é um par ordenado dado por ômega 0 chapéu, onde ômega 0 chapéu é a estimativa da frequência da sequência cossenoidal, tom puro, e a chapéu é a estimativa de A, que é a magnitude da função cossenoidal. Então, esse tipo de método é chamado de FFT interpolada. É bom lembrar que o índice Kp corresponde à frequência ômega Kp, K igual a Kp, dada por 2π Kp dividido por n. A frequência do índice Kp mais 1 é 2π que multiplica Kp mais 1 dividido por n. Então, nós vamos fazer um deslocamento desse espectro de modo que ômega subíndice Kp vá parar em zero. E no mais, a gente quer que a distância entre dois bins da FFT tenha valor unitário, não o valor 2π dividido por n. Então, nós vamos fazer uma mudança de variável e definir a variável ômega chapéu, que é dada por ômega menos 2π, que multiplica Kp dividido por n. E para fazer com que a distância entre os bins espectrais seja igual a 1, já que originalmente a distância na frequência é 2π sobre n, a gente vai multiplicar esse parênteses por n dividido por 2π.
De modo que quando eu estiver na frequência ômega kp, eu vou estar em 0. Na hora que eu estiver na frequência ômega kp mais 1, eu vou estar com ômega chapéu igual a mais 1. Quando eu tiver ômega igual a 2π, que multiplica kp menos 1 dividido por n, eu vou estar com ômega chapéu igual a menos 1. Então, após a mudança de variável, a gente vai estar com o espectro agora centrado em 0. Esse 0 corresponde ao valor kp, tá? Essa amostra é a amostra beta, associada a 0. Tem uma amostra no índice 1, tá? Aqui já é no domínio ômega chapéu. Você tem uma amostra gama. E no índice menos 1, a gente tem a amostra alfa. E a magnitude do espectro passa por aqui. Mal desenhado, mas vocês entendem qual é a ideia. Então agora eu tenho o espectro deslocado e escalado, de modo que a gente tenha no domínio espectral ômega chapéu as distâncias unitárias, e esse ponto beta aqui é o ponto que é deslocado para 0. O pico espectral ômega, no nosso desenho aqui, estaria um pouquinho abaixo de 0, estaria mais ou menos por aqui. Após essa mudança de variável, esse pico espectral veio parar aqui num valor não inteiro π. Então agora a gente vai criar um modelo parabólico de segunda ordem, cuja estrutura vai ser dada por m de ômega chapéu, vai ser a que multiplica ômega chapéu menos p ao quadrado mais b. Ou seja, eu sei que o pico espectral da DTFT, do espectro contínuo, não está centrado em 0 com altura beta, mas está centrado em p. Então, estou criando aqui uma situação em que o vértice da parábola vai estar, de fato, centrado em P, onde o pico espectral, de fato, ocorre, um modelo de segunda ordem, e os parâmetros da parábola são A e B. Nosso objetivo é encontrar P, né, e a altura correspondente, ou seja, o vértice da parábola. A gente sabe, então, que alfa, que é um valor que a gente conhece, é o m de menos 1. A gente sabe que beta é igual ao m de 0 e sabe que gama é igual ao m de 1. A gente tem 3 parâmetros para encontrar, A, P e B, né, e tem 3 pontos conhecidos, com 3 pontos no domínio e 3 valores conhecidos. Logo, a gente consegue encontrar os valores de A, P e B, e de fato a gente está interessado no valor de P apenas. Uma vez obtido o valor de P, a estimativa A chapéu para a magnitude vai ser dada pela avaliação, né, do módulo do espectro X chapéu, não em Kp, mas em Kp, mais o valor não inteiro P. É claro que isso aqui não funciona do ponto de vista da definição da FFT, porque a FFT é definida para um argumento inteiro aqui, mas isso quer dizer que a gente está fazendo a avaliação de x de elevado a j ômega em módulo para ômega igual a 2π, que multiplica K subíndice P mais o P dividido por N. Essa é a ideia que eu quero dizer aqui. E no mais, o valor ômega 0 chapéu da estimativa da frequência de interesse vai ser 2π, que multiplica Kp mais P dividido por N. Então, dessa forma, uma vez que a gente obtém os parâmetros da parábola, em especial o valor de P, a gente consegue obter 2 estimativas, tanto para a frequência do cosseno, quanto para a magnitude do cosseno. Muito bem, a gente definiu o modelo m de ômega chapéu igual a A, que multiplica ômega chapéu menos P ao quadrado mais B, e alfa vai ser igual a m de menos 1, que é igual a A, que multiplica menos 1 menos P ao quadrado, mais B, que vai ser igual a A, que multiplica 1 mais 2P mais P ao quadrado, mais B, que vai ser igual a A mais 2A, que multiplica P, mais A, que multiplica P ao quadrado, mais B. Beta vai ser igual a m de 0, que é igual a A, que multiplica menos P ao quadrado mais B, que é igual a AP ao quadrado mais B. E gama é igual a m de 1, que é igual a A, que multiplica 1 menos P ao quadrado mais B, que vai ser igual a A, que multiplica 1 menos 2P mais P ao quadrado, que é igual a A mais B, né? Que é igual a A menos 2A, que multiplica P, mais A, que multiplica P quadrado, mais B. Lembrando aqui que nosso interesse é encontrar o valor de P. Comparando, né, as expressões para alfa e gama, a gente percebe que elas são idênticas a menos dessa parcela 2AP. As outras parcelas são idênticas. Então, a gente
pode fazer o seguinte, pode fazer alfa menos gama, que vai ser igual a 2AP menos 2AP é igual a 4AP. Daqui a gente encontra que o valor de P é igual a alfa menos gama dividido por 4A. E a gente tem que agora encontrar o valor de A em função de alfa, beta e gama. O que a gente pode fazer, considerando que beta é igual a AP ao quadrado mais B, já aparece aqui, né? E A menos 2AP relaciona A e P, a gente pode fazer beta menos gama, que vai ser igual a menos A mais 2AP. E aqui a gente observa que menos 2AP é a metade de alfa menos gama. Então, se a gente fizer 2 vezes beta menos gama, isso é igual a menos 2A mais alfa menos gama. Esse cara aqui é igual a 4AP. Logo, a gente tem a expressão para A em função de beta, gama e alfa. Isso implica que o valor de A é dado por alfa menos gama menos 2 beta mais 2 gama dividido por 2. Então, A vai ser igual a alfa, 2 gama menos gama é gama, menos 2 beta dividido por 2. E dessa forma, o valor de P vai ser dado por alfa menos gama dividido por 4, que multiplica A, que é igual a 4 alfa mais gama menos 2 beta dividido por 2. Isso resulta em meio que multiplica alfa menos gama dividido por alfa mais gama menos 2 beta. Então, a gente obtendo o valor de P, a gente obtém as estimativas para A chapéu e para ômega chapéu, como a gente viu antes, né? A estimativa para magnitude vai ser a avaliação da DTFT com ômega igual a 2π que multiplica Kp mais o P, dividido por N. Kp é o máximo local, né, do bin da FFT, não necessariamente coincidente com ômega zero. E a avaliação da DTFT nessa frequência intra-bin, porque P em geral é um valor não inteiro, dá a estimativa de magnitude. E a estimativa de frequência é dada por ômega zero chapéu por 2π dividido por N, que multiplica Kp mais o valor fracionário aqui, P, que a gente encontra usando essa fórmula, que só depende, né, dos valores das magnitudes alfa, gama e beta, que são de fato as magnitudes do espectro normalizado, que a gente viu, avaliados em cima dos bins inteiros da FFT. Então, dessa forma, a gente consegue obter melhores estimativas para a amplitude e também para a frequência da sequência cossenoidal, fazendo a interpolação parabólica sobre os bins da FFT. Esse tipo de método de FFT interpolada apareceu no contexto de análise de sinais de áudio, nos anais do ICMC de 1987, num artigo chamado Análise e Síntese de Sinais Harmônicos e Não Harmônicos usando representação senoidal, cujos autores são Julius Smith e Javier Serra. Eles definem esse tipo de abordagem na seção 4. A detecção de picos espectrais, né, e obtém aqui a fórmula que a gente obteve no desenvolvimento que acabou de fazer, usando o mesmo modelo que eles utilizaram. Então, isso data de 1987. Aqui é importante ressaltar, né, que nem todo espectro da janela W de E elevado a J ômega tem um formato parabólico. De fato, a maioria das janelas não tem formato parabólico na magnitude. A única janela que tem um formato exatamente parabólico na magnitude espectral é a janela gaussiana, considerado no domínio temporal de menos infinito até mais infinito. Logo, é uma janela irrealizável. Na maioria das outras janelas que são utilizadas, é um formato que se aproxima de uma parábola. E o curioso, né, é que no artigo do ICMC 87, o ICMC é, em inglês, International Computer Music Conference, os autores simplesmente usam alfa, beta e gama, né, como as magnitudes associadas à FFT. Já num Technical Report dos mesmos autores, publicado por Stanford, eles já acrescentam uma informação nova de que é melhor usar, ao invés da magnitude linear, usar a magnitude em escala logarítmica. Isso porque eles encontraram experimentalmente que usar a magnitude na escala logarítmica melhorava a estimativa de ômega zero e de A. E mais recentemente há um método chamado X
Quadratic Interpolated FFT. E o X aqui vem do fato que, ao invés de usar alfa como a magnitude do espectro, o valor de alfa vai estar associado à magnitude exponenciada por um fator U, por exemplo. Esse método XQ-IFFT foi proposto por Kurt Werner e François Germain em 2016. Nesse artigo de periódico, eles propõem justamente fazer os valores de alfa, beta e gama. Esse cara aqui seria o valor, esse aqui seria o valor de beta, né? O valor de alfa seria o x tilde elevado a j ômega kp menos 1, isso elevado a uma potência u, né? E o valor de gama seria x tilde elevado a j ômega kp mais 1 elevado a uma potência u. E eles fizeram um estudo experimental para descobrir qual é o valor de u em função do tipo de janela, de modo que o formato do lóbulo espectral do espectro exponenciado melhor se aproxime de uma parábola. Então eles fizeram uma série de estudos experimentais e tabelaram, de acordo com o tipo e tamanho de janela de Henning, Barley-Hemming, Blackman-Harris, etc., gaussiana, qual é o valor de U, que produz o formato da magnitude espectral mais próxima de uma parábola. Ao fazer essa exponenciação, a acurácia da estimativa de ômega0 e de A é aumentada, né? Os autores também fazem uma análise cuidadosa da melhora da acurácia dessas estimativas em função também da presença de ruído no sinal de interesse. É um artigo bastante interessante. É um assunto que começou em 87 e em 2016 ainda tem alguma novidade presente. Então, basicamente, o método da XQ-IFFT é a utilização do que a gente viu antes, mas com valores específicos de U, dependentes do tipo e do tamanho da janela, para que a interpolação parabólica seja a melhor possível. Uma vez encontrado P, a gente pode avaliar a magnitude da DTFT em Kp mais P e obter a estimativa da magnitude do cosseno. Idem para a estimativa da frequência. A estimativa da frequência vai ser 2π, que multiplica Kp mais P dividido por N. Alternativamente, a gente pode usar o próprio modelo da parábola para encontrar uma estimativa da magnitude. A gente lembra que se a gente avaliar o modelo de W-chapéu igual a P, o que nos resta é o valor de B. Para encontrar o valor de B, a gente primeiro precisa encontrar o valor de A. O valor de A é encontrado através dessa expressão que relaciona A e P. A gente já encontrou o valor de P em função de alfa, gama e beta. Então a gente encontra o valor de A, que é igual, por essa expressão, é alfa menos gama dividido por 4P. Fazendo a substituição de P por essa expressão aqui, a gente encontra, fazendo um pouco de álgebra, que A vai ser igual a meio, que multiplica alfa mais gama menos 2beta, dividido por 1. E, encontrado o valor de A e sabendo o valor de P, a gente encontra o valor de B, que vai ser dado por beta menos A, que multiplica P ao quadrado, substituindo o valor de A pelo que a gente encontrou aqui, o de P, ao quadrado, o quadrado dessa expressão aqui, a gente encontra, fazendo um pouco de álgebra, que o valor de B é igual a beta menos 1/8 da razão entre alfa menos gama ao quadrado, dividido por alfa mais gama menos 2beta. Para o caso da interpolação parabólica simples, uma estimativa alternativa a chapéu para a magnitude do cosseno é a chapéu igual a B dado por essa expressão aqui. Naturalmente, o valor da estimativa para a frequência é 2π, que multiplica Kp, que é o índice do BIM inteiro, mais o valor de P dividido por N. Frequência dada aqui em radianos por amostra. Se a gente utilizar as magnitudes exponenciadas por U, a estimativa da frequência continua a mesma, mas a estimativa da magnitude aqui pela XQ e FFT é dada por B elevado a 1 sobre U. A gente tem que compensar a exponenciação que a gente fez nas magnitudes na estimativa de B. Dessa forma, a gente consegue
obter não somente a estimativa da magnitude, mas como também uma estimativa para a frequência, prescindindo de um novo cálculo da DTFT nessa frequência específica ω0 chapéu. Então vamos ver uma simulação em MATLAB para esse caso, aproveitando o código que a gente trabalhou no último clipe. Novamente, magnitude do cosseno vai ser A igual a 10. Nós vamos usar uma janela de 512 pontos. Não vamos usar zero padding, então Q vai ser igual a 1 e NFFT vai ser igual a N. Vamos usar um sinal não periódico e vamos estabelecer que epsilon vai ser igual a 0,48, de modo que, em conjunção com o índice inteiro Kp, a frequência ω0 do cosseno vai ser 2π que multiplica Kp mais epsilon dividido por N grande, 512. Então, essa frequência ω0 não coincide com as frequências da base da FFT. São 2π que multiplica Kp dividido por N. Tem um desvio aqui de aproximadamente meio bin em relação às frequências da FFT. Então, a gente produz a base temporal N, de 0 até N-1, gera o cosseno, como x igual a cosseno de ω0n. Vamos usar, nesse caso, a janela de Hanning como janela multiplicadora. No caso da janela de Hanning, com esse tamanho 512, os autores do artigo que a gente viu antes, está referido também no descritivo do vídeo, indicam que o valor do expoente para a magnitude da FFT é U igual a 0,22903. Isso é específico para essa janela e para esse tamanho de janela. E procedemos como antes. O fator de normalização da FFT para que o pico espectral esteja escalado para um valor próximo ao valor de magnitude do cosseno. No caso de um sinal real, é 2 dividido pelo módulo da soma dos valores da janela. Calculamos a FFT de tamanho 512 normalizada e obtemos a magnitude do índice 1 até NFFT sobre 2. Aqui é importante ressaltar que o MATLAB não trabalha com índice nulo. Como o sinal é real, o espectro é simétrico em relação ao ω igual a 0. Agora, é importante lembrar que, para efeito do cômputo do valor da frequência, nós temos que começar de 0 até NFFT sobre 2 menos 1. Como fizemos antes, vamos computar a DTFT, de forma aproximada, é claro, fazendo o FREC-Z do sinal de entrada multiplicado pela janela, numa grade de frequências entre 0 e π, dividida em 2 elevado a 14 partes iguais. Então, uma grade muito mais fina do que essa divisão em 512 partes iguais. Vamos plotar o espectro. Aqui a diferença é que o espectro é plotado de 0 até NFFT sobre 2 menos 1, porque a gente quer de fato obter a frequência real e não associada ao índice do MATLAB, que começa em 1 e não em 0. De mag x, vamos plotar para referência o valor de fato do pico espectral. Onde é que ele está? Ele está não em Kp, mas em Kp mais epsilon, ou do ponto de vista da normalização que a gente está usando aqui, para o eixo das frequências, Kp mais epsilon dividido por NFFT sobre 2, ou se a gente não fizer normalização nenhuma, a frequência ω0 é em 2π que multiplica Kp mais epsilon dividido por N, e vamos plotar também a DTFT. Para o caso da FFT simples, a gente toma as estimativas tanto da magnitude quanto da frequência diretamente dos bins da FFT. Então, se eu tomar aqui o máximo de mag de x, eu vou obter o máximo local, que é um pico espectral apenas, nas frequências positivas. O valor da magnitude desse pico é guardado aqui em STA, e o valor do índice associado a esse bin espectral é guardado aqui em Kp-E, E aqui de estimativa de Kp. E para contemplar a possibilidade de haver 2 pontos, e não apenas um máximo local, a gente toma Kp igual ao Kp de 1. Dessa forma, o erro, quando a gente usa pura e simplesmente a FFT, vai ser a magnitude real prescrita A menos a estimativa dada pela pura e simples altura do bin da FFT. E o erro de frequência vai ser o ω0 menos 2π, que multiplica Kpe menos 1. Esse menos 1 aqui vem do fato de que o MATLAB não trabalha com índice nulo, então essa indicação do máximo aqui começa com o índice 1. Então, para a gente contemplar que a frequência de fato, começando no bin k igual a 0, é Kpe menos 1, dividido por N. Então, essa aqui é a estimativa da frequência, dada simplesmente pelo índice estimado do máximo local, pura e simplesmente pela FFT. E a gente plota, sobreposto ao gráfico, os erros de magnitude e frequência, quando simplesmente a FFT é utilizada sem zero padding. Se a gente utilizar agora o método da interpolação parabólica sobre os bins da FFT,
Como a gente viu no desenvolvimento teórico, alfa vai ser a magnitude de x avaliada em KPE-1, o pico espectral está em beta, ou seja, max de x em KPE, e o valor de gama é max de x em KPE mais 1. Então, esses 3 pontos aqui, com beta sendo o máximo local, formam aqui o pico espectral. O valor de P, como a gente viu no desenvolvimento, é meio que multiplica alfa menos gama dividido por alfa mais gama menos 2 beta. Então, dessa forma, a estimativa da magnitude usando a interpolação parabólica e usando o próprio modelo parabólico avaliado no vértice da parábola para obter a estimativa da magnitude, como a gente viu no desenvolvimento, é beta menos 1/8 de alfa menos gama elevado ao quadrado dividido por alfa menos gama menos 2 beta. E o erro na magnitude é dado por A menos a estimativa obtida pela FFT interpolada, pela expressão aqui acima. Note que a gente não está avaliando a DTFT em cima da frequência que a gente obteve. Aqui a gente está usando o próprio modelo parabólico para obter a estimativa da magnitude. E o erro de frequência vai ser dado por ω0, que é a frequência prescrita, menos 2π, que multiplica KPE, que é o máximo local do bin da FFT, menos 1. Menos 1 aqui vem do fato de a gente estar compensando pelo offset de 1, que o MATLAB usa na indexação, mais P, que é a fração entre 0 e 1 da estimativa entre bins do vértice da parábola. Então, a frequência estimada é 2 que multiplica π, que multiplica KPE menos 1 mais P dividido por N. E a gente sobrepõe ao plot acima também os erros de magnitude e de frequência obtidos através da FFT interpolada. Agora, se a gente quiser usar a FFT interpolada também exponenciada, ou seja, XQ e FFT, para essa janela que a gente está utilizando, janela de Hanning, e para esse tamanho, o valor de U foi escolhido no início do código, as mudanças são absolutamente simples. O valor de alfa é o valor de alfa anterior, apenas exponenciado por U, idem para os valores de beta e gama. O cálculo de P segue o mesmo cálculo anterior. A estimativa da magnitude vai ser a mesma estimativa da magnitude anterior, ou seja, o valor de B, só que a gente tem que compensar a exponenciação que a gente fez para alfa, beta e gama por U e exponenciar o valor de B por 1 sobre U. Dessa forma, o erro de magnitude e frequência da XQ e FFT vai ser A, corrigir isso aqui, menos a estimativa de A pela XQ e FFT. Mesma coisa para frequência. O erro de frequência na estimativa dada pela XQ e FFT é ω0 menos 2π, que multiplica KPE menos 1 mais P dividido por N. E a gente plota aqui o erro na estimativa de frequência e magnitude quando a XQ e FFT é utilizada. Então, para essa situação, em que a gente tem aqui um ω0 aproximadamente entre 2 bins da FFT, a gente vai ter uma noção de quanto ganho a gente tem em termos de acurácia das estimativas em relação à FFT pura. Vamos rodar o código, então, para verificar os resultados. A gente observa que, como a gente prescreveu, o valor de ω0 está aproximadamente entre 2 bins da FFT. Então, se a gente tomar simplesmente as estimativas usando os bins da FFT, existe um erro grande entre a magnitude real e a magnitude estimada por esse bin. Esse bin é o bin beta, esse aqui é o bin gama, e o bin alfa está mais embaixo aqui. Alfa, beta e gama, e o ω0 está lá em cima. Se a gente utilizar apenas os bins da FFT, a gente encontra um erro de magnitude de 1,4, contra um erro de 0,63 se a gente usar a interpolação parabólica sobre os bins da FFT. No mais, se a gente utilizar a interpolação parabólica com a magnitude do espectro exponenciada por U, o erro cai para um valor menor ainda, porque a exponenciação por U faz com que o formato do lóbulo principal da DTFT se aproxime melhor de uma parábola. Logo, a estimativa passa a ser mais acurada. Então, há uma redução grande de erro ao usar o método XQ e FFT ao invés do método da interpolação parabólica, sem exponenciação. O erro de frequência também diminui. O erro de frequência, no caso do uso da FFT pura, é 0,0058, e já reduz aqui para 0,00015 e passa para 1,97 vezes 10 a menos 6 em módulo, quando a gente usa a FFT interpolada e exponenciada. Então é possível observar o ganho na acurácia das estimativas de magnitude e frequência quando a XQ e FFT é utilizada.